Salve família! Estamos online! Mais uma transmissão do canal Coringão Preto no Branco. Estamos aí para falar um pouquinho aí. Hoje tem lesão do Maicon, tem um assunto polêmico do jogo. Vamos fazer um campinho aí, vamos brincar com a escalação do Corinthians aí. Tudo isso num jogo rápido, papo reto, direto. Salve Moisés, tudo bem com você aí, Moisés? Salve, Gé! Como tá, meu parceiro? Tá tudo bem? E essa noite de frio em SP, hein? E vamos de Corinthians, vamos de rapidinhas do Corinthians aí, né? Tem algumas notícias aí, repercutir aí uma entrevista do Jô aí, né? E que eu acho que você tem muita coisa É, para falar, meu irmão. tô pistola, já falo logo, eu tô pistola com essa entrevista aí. Aqui eu não vou alisar, não. Então, vamos para a vinheta aí que hoje tem assunto para falar. E aí, Moisés, voltando ao assunto, rapaz, hoje a gente teve uma notícia triste aí, né? O meu timão acho que foi o primeiro a estar noticiando aí a lesão do Maicon, né? Parece que é uma lesão de grau 3, vai ficar 30 dias fora. Como que a gente vai ficar aí? Cara, infelizmente aí o Maicon a gente vai perder o Maicon aí os jogos das oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. E é crucial, né? Assim, apesar dos últimos jogos ele tá errando passos, né? Não tá fazendo algumas exibições boas, porém é o meu campo titular, né? Assim, juntamente com o Duqueiroz, né? E se ele for e se for repor só depois do jogo da Libertadores com o Boca Juniors. Então, assim, vamos ter que achar alguém no elenco que faça essa função aí, né? E vamos ver o que tá. O que você acha, Jefferson? Quem você colocaria ali no lugar do Maicon, hein, cara? A gente vai esclarecer, vai dar pra gente explanar um pouquinho mais esse assunto aí quando a gente montar um campo, aquele bate-bola rápido, aí vai dar para ilustrar. Mas eu acredito que ele vai ter que mexer um pouco aí nesse esquema do Corinthians aí. Não no esquema tático, mas nas peças aí, até mesmo dentro de campo. Vai ter que fazer uma mexida grande aí, porque vai ser difícil de encontrar uma peça de reposição para o Maicon dentro e até mesmo fora de campo. É verdade, verdade mesmo, né? E vamos ver o que dá. Mas eu acho assim, esse último jogo, o Juliano, o Juliano com o Renato Augusto ali, conseguiu fazer uma marcação. Inclusive no vídeo aí do nosso pré-jogo, eu temia, né, que o Corinthians fosse perder no meio-campo, fosse perder a marcação, mas não perdeu, não. Assim, casou, né? Apesar de alguns erros de passe e tal, isso aí também é meio que normal, né? Mas vamos ver o que dá isso daí, né, irmão? Vamos ver o que nós conseguimos sem o Maicon, né? Porque o Corinthians está acostumado a jogar com o Maicon ali. Já é um entrosamento que ele tem com o Duqueiroz, né, Jefferson? Verdade, a gente até reforçou, né, esse assunto aí que os dois juntos vão fazendo uma boa dupla, né? Vão dando uma dinâmica legal para esse time do Corinthians. Vai fazer esse time jogar com uma transição mais rápida, né? E eles conseguem alternar bem na área, quando um vai, o outro fica, consegue chegar bem na área, tanto um quanto o outro. Vai fazer falta e vai ter trabalho aí o Vitor Pereira aí para poder aí arrumar uma reposição para essa peça aí, viu? É verdade, verdade. Mas mudando um pouquinho, né, de assunto, pulando esse assunto do Maicon e melhoras para ele, né, que o nosso jogador possa voltar rapidamente. Eu queria que você repercutisse aí a entrevista aí do Olivério Júnior, né, na Rádio 365, sobre Rapaz, com o Jô, né, que você tá querendo falar algumas coisas aí sobre essa entrevista aí, né? rapaz, eu vou resumir para você de uma forma objetiva. Não gostei da entrevista, não gostei da forma que a entrevista foi conduzida e não gostei das perguntas que foram feitas durante a entrevista toda, né, respeitando todos. Até porque, cara, foi bem selecionado as perguntas. Quem fez as perguntas são todos jornalistas conceituados, foi canais de YouTube que eu respeito. Porém, as perguntas, sabe quando você manda assim duas perguntas, três perguntas e aí o cara seleciona, sabe, a melhor pergunta para poder fazer? Foi isso que me passou. Não é informação, é uma opinião minha.
O Olivério Júnior, né, depois que eu fui ficar sabendo da entrevista, ele frisava o tempo todo na entrevista que ele não era, ele era amigo do Jô, mas ele não era advogado do Jô. Mas era uma coisa desnecessária de ele falar, porque se o Jô tivesse contratado um advogado, não defenderia ele tão bem como o Olivério Júnior fez durante a entrevista todinha. Ele reforçava e fazia questão de reforçar e pontuar com o Jô. E depois eu vim saber que o Olivério Júnior, ele é dono de uma empresa de assessoria que faz a assessoria para o Jô. Então não precisa te falar mais nada, né? Então a gente não vai nem alongar muito isso, até porque, para mim, no meu entendimento, foi feito mais uma entrevista para poder limpar a barra do Jô. Entendeu? Quando eu fui juntando as peças, tudo, as formas que as perguntas foram conduzidas, que a entrevista foi conduzida, e o Jô em nenhum momento mostrou arrependimento nenhum do que fez, pelo contrário, ele reforçou e bateu firme, dizendo que ele não fez nada de errado. Quem assistiu a entrevista, eu acho difícil ter tido uma interpretação diferente, onde ele parecia ser uma pessoa inocente, o culpado era a torcida, o culpado era o Corinthians, o culpado são os juízes da internet, né? Ele é um bom moço, e hoje ficou provado, né? Que ele é um bom moço, né? Com as notícias que teve aí, né? Ficou bem provado, né? Que errado é todo mundo. Ele é o certo, né? Ele é o certinho. Ele é o bom exemplo. Ele falou que é o bom exemplo, né? Então, eu acho que nem cabe muita gente dar muito tempo para isso, que é um passado. Mas eu vou falar para você que foi muito decepcionante. Aí eu só consegui assistir a entrevista até o final para poder ficar, poder opinar sobre o assunto. Mas foi uma entrevista que não acrescentou em nada. E você não gostou, Jefferson, assim, do que ele respondeu? Teve alguma. Qual foi, eu acho que você teve alguma pergunta assim que você não bateu muito assim com a resposta dele, né, cara? Rapaz, teve várias respostas de várias perguntas que ele respondeu e não fez o menor sentido. Ele falou que teria feito todo o tratamento no Corinthians de manhã e à tarde ele estaria livre. Poderia fazer o que ele quiser. Eu queria ver o departamento do Corinthians se pronunciar. Eu queria que o departamento do Corinthians se pronunciasse e dissesse se ele deu essa liberação pro Jô e falou pro Jô, Jô, beleza, você fez todo o tratamento, agora você tá liberado para tomar uma bebida alcoólica, tá? Você tá liberado para poder ir para um samba. Porque se o departamento médico do Corinthians falar uma coisa dessa, ou for verdade que o Jô tá falando, que ele estava liberado, aí a crítica vai pro departamento médico do Corinthians. Tá entendendo? E aí a gente vai entender por que o Luan não entra em campo. Porque você tá Verdade. liberando o jogador para poder ir para samba, você tá liberando o jogador para beber bebida alcoólica, ele vai sempre sentir dor. Ele nunca vai estar disponível para jogar bola. Então eu não concordo, o Jô não estava de folga, o Jô não era um jogador que estava liberado para fazer o que queria, ele estava provavelmente tomando alguma medicação, porque ele estava lesionado. Então não fazia o menor sentido do que ele falou. Então, eu acho que nem compensa muito a gente se esticar muito nesse assunto, porque é passado e uma coisa tem que ser dita, uma história de um ídolo não se apaga. Uma vez ídolo, sempre ídolo, ele vai ser ídolo, mas só que a forma que ele saiu, eu não vou fazer questão nenhuma de lembrar para o meu filho que tem 5 anos hoje quem foi o Jô no Corinthians. Verdade. Eu acho que eu Verdade. resumo bem, eu resumo bem para você. Ele é ídolo, foi importante, o Corinthians foi. Mas para mim eu não sinto a vontade, não sinto prazer nenhum de falar da história dele pro meu filho, de 5 anos. E assim, o Jô, o que mata ele também, o que matou ele na carreira dele, é a hipocrisia mata o ser humano, né? Imagina um ídolo. Cara, sempre com aquela mesma conversa. Aí fazia o que fazia, 11 da noite, era aquela hipocrisia de Bíblia, falando disso e aquilo. Chegava meia-noite e meia, transformava, faltava no jogo, aí vinha, desculpa. Mas assim, hoje ficou meio que notório aí o porquê que ele talvez pediu a dispensa do Corinthians, né? Para cuidar um pouco da vida particular dele. Mas isso aí também é sobre isso aí mesmo, que essa bomba aí que o pessoal lançou hoje é questão mais da vida particular dele, né? Porém, Isso aí. porém totalmente fora de conduta, assim, e se o VP aceita, por exemplo, uma futura desculpa, ou permanecesse aí no elenco, com certeza, sem dúvida nenhuma, iria perder os outros jogadores, né? Assim, porque qual a moral que ele teria para
para falar com os outros jogadores. Sem dúvida, sem dúvida. Bora pro campo e bola, então? Oh, é verdade, hein, Jefferson? Verdade, Bora pro hein? campo e bola. Vamos brincar um pouquinho aqui no campinho aqui. A gente vai fazer uma brincadeira diferente. A gente vai fazer uma escalação aqui, o seu ideal e o meu ideal. Porém, a gente vai fazer o quê? Com a escalação dos relacionados do último jogo. Por quê? Porque a gente não sabe se o Fagner vai ter condições de jogo para amanhã. A gente não sabe. O Maicon a gente não vai contar, que já está lesionado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma escalação mais realista, como se a gente estivesse ali no lugar do VP, com os jogadores que o VP tem disponível, que são jogadores que jogaram a última partida. A gente vai pegar os relacionados da última partida, vou passar rapidinho a escalação do último jogo, e aí a gente monta. Você monta a sua escalação, eu monto a minha, e a gente desenrola mais ou menos um plano tático aí que seria o ideal para você e o ideal para mim. Vamos brincar assim? Vamos? Bora? Olha, chefe, você que manda, verbal. Ó, os relacionados da partida contra o Juventude foi o Cássio Ivan, o Matheus Donelli. Para as laterais, o Bruno Melo, Fábio Santos, João Pedro, Lucas Piton e Rafael Ramos. Na zaga, a gente tem o Gil, Raul Gustavo e o Robson Bambu. Vai ser sempre Bambu. Meio-campistas, o Cantilho do Queiroz, Juliano, Renato Augusto, Rony, William e Xavier. Atacantes, Adson Felipe, o Lukaku de Itaquera, né? Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, o Mosquito, Roger Guedes e Wesley. E o Vitor Pereira, ele optou pela seguinte escalação: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Gustavo, Raul Gustavo e Fábio Santos para uma linha de quatro. Meio de campo com Duqueiroz, Renato Augusto e Juliano. Adson pela direita, Roger Guedes centralizado e o William pela esquerda. Moisés, aí a gente temos esses jogadores aí que foram os que foram relacionados e os que entraram em campo, né? Tirando as trocas do segundo tempo que houve na partida. A gente vamos falar em cima desses jogadores aí. Você montou um campinho aqui, deixa eu achar você aqui. Você montou um campinho, mais ou menos, o time que você acharia que poderia ser o ideal. Bom, eu acertei no Rafael Ramos, né? Acertou? Acertei no Rafael Ramos, né? A Mas aí zaga. você, mas aí você já vai projetar como se você fosse escalar esse time para amanhã, com esses jogadores, sem contar com o Fagner, sem contar com outros que podem voltar. Com esses daí, se você fosse montar, você mexeria no quê aí? Eu coloquei o Rony aí, né? Nesse meio campo, né, meu? Você colocou o Rony, para É, tristeza dos meus olhos. Ó, é que você o colocou, Rony, ó, você eu, colocou o Cássio, Rafael Ramos, Gil e Raul Gustavo e Piton. Aí você então, veio com Duqueiroz, Rony, Renato Augusto, né? e, Mosquito pela direita, Roger Guedes centralizado e William pela esquerda. Fala e para nós aí agora, você vai comentar um pouquinho aí em cima assim do que você acha que poderia mudar para essa partida, esses jogadores que você montou aí, o que você acha aí que poderia ser diferente para a próxima partida ou você manteria o mesmo time do VP? eu ainda, porque assim, temos que entender também o adversário que pegamos, né? Eu não sou muito de menosprezar a vitória do Corinthians, pode ser com quem for. Eu acho que o futebol brasileiro está muito nivelado, e assim, esse negócio de, não ganho de ninguém e tal, isso aí eu abomino. Até que o Brasileirão tá aí para. Ontem o Avaí ganhou do Botafogo, né, no Rio de Janeiro. Hoje tem Juventude e Santos, vamos ver se o Santos vai golear também. Ou seja, não tem jogo fácil, né? Porém, eu acho que quando a gente pegar um adversário melhor, mais qualificado, eu não, eu tentaria colocar, se não o Rony, o Xavier, colocaria ali alguém junto com o Duqueiroz, que infelizmente perdemos o Michael, como falamos, e pela partida que o Adson fez, eu tiraria o Mosquito, mesmo que eu coloquei, manteria o Adson, né? Deixaria mais ou menos assim. Essa equipe, Fala para mim, você gostou do William no finalzinho pelo meio? muito, muito, muito. Na verdade, o William, contra o Juventude, para mim, ele fez a melhor partida taticamente. Não foi a melhor partida dele, assim, porque contra o Botafogo, teve outros jogos aí que ele até jogou mais. Porém, taticamente,
Eu acho que ele foi quase que perfeito. Ele começou ali na ponta, depois veio para o meio, ele ficou flutuando, né? Dando total liberdade para o Roger Guedes. E assim, discordo completamente. Eu até vi o comentário do Caio Ribeiro falando o Roger Guedes jogou mal, mas assim, É, meio incomodado com a sua posição. Não, não. Negativo, o Roger Guedes não jogou de centroavante esse jogo. Ele jogou totalmente liberto. Jogou cumpriu, pela esquerda, jogou pela direita. Não teve erro, assim. Agora, cumpriu a querer função tática à risca, né? cumpriu a função tática é isso. Arrisca. Agora, querer passar pano para ele falando que ele não jogou na posição, isso é uma mentira, porque o VP colocou ele na posição que ele gosta. E não tem o que falar, entendeu? Mas assim, tá correndo. Não vou criticar o Roger Guedes, não vou criticar, porque assim, tá se dedicando. Entendeu? A gente, o torcedor corintiano, ele já deixou bem claro, a gente não cobra vitória, mas a gente cobra entrega. E ele tá É. entregando tudo em campo. E quem é trabalhador, uma hora a recompensa vem, entendeu, ô Jefferson? Mas é mais ou menos isso, né? Para falar sobre essa minha escalação, porque o Rony, né? O pessoal já começa a falar, meu Deus do céu, mas aí tá ficando meio assim. Moisés tá Porém, maluco, falou, Moisés tá mas aí maluco, tá meu. maluco, mas eu sou Então, maluco, já. Moisés, eu vou adiantar aqui rapidinho pra gente pra gente não criar muitas delongas, né? Os caras falam, pô, vocês são muito delongas, delongas. Não, mas Então, mas o lance do Rony, rapidinho, o lance do Rony é porque eu quero o meio-campo com junto com o do Queiroz ali. Eu, quando pegar time de um patamar um pouco melhor, vamos perder no meio eu campo. Mas mudaria bastante coisa, eu mudaria bastante coisa. Dá uma olhada aqui, tô minha curioso para escalação, saber ó. a sua. Tô curioso para saber a Ó, sua, cara. eu queria ver Rafael Ramos, né? Lembrando que a gente não tá contando com o Fagner, tá? A gente não, se o Fagner estiver disponível, é o Fagner. Então, Rafael Ramos, Gil e Raul Gustavo. Lembrando que nós não temos o João Vitor, né? E o Piton. E Meu seria o Piton na esquerda também, concordo com você. Aí que vem a trinca no meio de campo. O Duqueiroz, para mim, eu queria ver o William no meio de campo, cara. Desde o início do jogo. O William junto com o Renato Augusto. Eles boa. revezando um pouquinho. Uma hora vem o Renato Augusto, outra hora o William mais próximo da área ali, sofrendo falta perto da área. O William tá sofrendo muita falta no meio de campo, lá atrás. Eu quero ver o William perto da área. E esse ataque aí, eu colocaria o Roger Guedes pela esquerda, o Adson pela direita e o Júnior Moraes centralizado. Mas eu poderia também fazer uma troca nesse ataque aí, muito bem, colocar o Roger Guedes no lugar do Júnior Moraes de centroavante e inverter o Adson com o Mantuan, colocando o Mantuan no lugar do Roger Guedes ali na esquerda e o Adson permanecendo na direita. Esse é o time que Top, eu queria ver jogar. top, Eu acho que top. O Corinthians tem muita opção. Eu acho que o Corinthians, o William pela esquerda, o William é um baita do jogador. Ele faz, para mim, ele faz as três posições muito bem feitas, porém ele tá devendo um pouquinho, assim, ele não consegue manter uma regularização. Ele vai fazer uma partida excelente, depois ele faz duas um pouquinho abaixo. Então, eu acho que o William pelo meio, ele não tira o espaço de um outro jogador de velocidade. Você puxando Verdade. ele para o meio, você consegue ter velocidade pelos dois lados, e você ganha velocidade pelo meio, pela transição. Já que o Michael não vai poder jogar esse tempo todo que vai ficar de fora, eu acho que a melhor peça que o VP poderia utilizar para suprir seria puxar o William para o meio de campo, jogando do lado do Renato Augusto. Você não perderia a criatividade do Renato e você ganharia em velocidade do William. Aquela transição na vertical, né? É muito vertical, é um cara que vai Exatamente. muito em direção ao gol. Essa é o que eu queria ver, essa mudança. Gostei da sua escalação. Confesso que sua escalação está muito melhor que a minha. Viu? Você conseguiu me convencer. Porque realmente o Duqueiroz ali com o Renato, eu não, assim, eu não gosto muito do Renato e Juliano. Porque aí a poder de marcação sobrecarrega o Duqueiroz. Mas assim, você colocando o William, analisando o seu campinho aí, você colocando o William no meio, o William já tem muito mais força física, velocidade. Então ele consegue compor muito melhor ali no meio. Então você coloca ali o William junto com o Renato Augusto.
e junto com o Duqueiroz, poxa vida, eu vou te falar aqui, você me convenceu, viu, meu chefe? E se você for parar para pensar, Moisés, se você for parar para pensar uma coisa, se o Michael voltando, se você encaixar esse time aí, se der certo esse time jogando bem, você não precisaria mexer muito na estrutura com o Michael voltando. Você pode tirar o centroavante, faz um 4-4-2 clássico, aí você coloca Michael e Duqueiroz na frente da defesa e você coloca o Willian e Renato na frente dos dois. Aí você vem para um ataque com Adson e Roger Guedes. Ou então Roger Guedes e Mantuan. Então você consegue, sem mexer muito, você consegue suprir. Talvez você possa resolver um problema futuro. Talvez lá na frente não precise nem de centroavante. Se der certo, né? Se der certo. A gente precisa que o Renato jogue um pouquinho mais. Apesar que ele fez uma boa partida, mas tá errando muito passe ainda. A gente precisa daquele Renato. Aquele Sim. Renato que faz aquela jogada genial. Aquele Renato que tem aquela chapada de fora da área. Aquele Renato que tem aquele passe certeiro. A gente precisa desse. Esse Renato tá faltando. Esse Renato tá faltando. Ele matou muitos contra-ataques nossos aí desse jogo aí. Eu acho que tecnicamente foi uma partida assim, muito abaixo dele, né? Tanto é que foi substituído, né? Mas assim, o Renato ele dispensa comentários, né? É um cara que é um jogador assim que é corintiano, é trabalhador, tem muita qualidade e a gente dá para esperar, né, Gé? Dá para esperar do Renato Dá Augusto. pra esperar, dá pra esperar. Se não dá para esperar, é de alguns ali, né? Mas o Renato Augusto a gente pode ter paciência. Não dá para esperar do Léo Matel voltando. Eu não espero Meu, muito do Vital, né, o Ramiro. Aí não dá para esperar muita coisa não, mas meu apesar que Deus, eu tenho, apesar que eu vou falar para você, todo mundo tá falando que o Vital, eu vejo, assisto muito live, eu acompanho muito, o pessoal muito fala, o Vital, o Vital. Pelo estilo de jogo que o VP gosta, você pode me cobrar depois. Desses três que tá voltando, o que agrada mais a característica do VP é o Ramiro. Dos três é o que tem intensidade, é o que marca, entrega tudo dentro do campo. O Ramiro ele pode ter todos os defeitos, ele pode ter qualidade técnica muito abaixo, ele pode errar passe de meio metro, mas o Ramiro ele é um jogador que ele sai de campo exausto, ele deixa tudo dentro de campo, o Ramiro. E o VP gosta disso, ele valoriza isso. E o Ramiro, ele foi uma peça fundamental para aquele Grêmio que ganhou praticamente tudo. O Grêmio que jogava bonito. O Ramiro era titular daquele time, jogava aberto. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se o Ramiro começar a treinar nesse time do Corinthians, o VP não vai aproveitar ele. Até porque, para mim, ele é melhor do que o Rony e melhor do que o Xavier. sim, sim, eu também concordo com você. Eu concordo que o Ramiro ele consegue, assim, no elenco que temos, no elenco que temos, o Ramiro ele é melhor do que Rony, Para Xavier. substituir o Duqueiroz, não é melhor o Ramiro? Sim, sim, não, na verdade, o Ramiro, para mim, ele seria ali o substituto de imediato mesmo do Duqueiroz. Na verdade, até o Matheus Vital em alguns jogos. Na verdade, o Vital, eu acho que não é segredo para ninguém que o Vital tem qualidade. Falar que o Vital não tem qualidade é mentira. O Vital já provou, já mostrou. Só que assim, tem que pôr várias tomadas dentro de campo lá para ele, porque ele sabe aquele Sabe choque, que para aquele choque, para atualizar ele. você, isso, você chegou no ponto que eu ia falar agora. O Vital, ele tem qualidade, mas o que ele passa é que o Vital ele dorme muito no jogo. Ele recompõe, ele não marca muito bem, ele não fecha espaço. Então, o que acontece? Eu já acho que o VP desagrada muito com o jogador. Você viu isso do próprio Roger Guedes, de não estar fechando espaço, que faltava aquela intensidade. Aquela intensidade. Eu acho que o Vital não tem essa intensidade que o VP gosta. Talvez ele tenha mais qualidade, mas eu acho que, eu vendo os três jogadores, eu acho que ele vai dar mais importância para intensidade do que para qualidade. Verdade, verdade. A gente costuma falar que o VP ele gosta de jogador trabalhador, né? Que se esforça, entrega tudo dentro de campo. Ele gosta disso. Ele não E vai a ficar gente dando. gosta, né? A gente gosta disso, né, cara? Fala a Nossa, verdade. Às vezes eu prefiro ver um timezinho com não tenha tanta qualidade, mas que você vê os caras se entregando, se matando. Eu vou falar uma coisinha rápida para esse vídeo não ficar muito longo. Que veio. A torcida do Corinthians, ela é uma torcida diferente de qualquer uma outra.
É uma torcida que em 23, quase 23, do 22 anos e um pouquinho, que o Corinthians ficou sem ganhar título, a famosa fila, foi a época que a torcida do Corinthians cresceu mais. Foi a Foi. época que a torcida do Corinthians teve o maior crescimento. Por que a torcida do Corinthians teve o maior crescimento? Porque os torcedores iam no estádio ver o Corinthians jogar, e quando chegava para assistir o Corinthians jogar, eles viam o Corinthians jogando, muitas vezes o Corinthians perdia os jogos. E o cara muitas vezes ia para assistir um futebol, assistir uma partida de jogo. Ele olhava o Corinthians perdendo, mas ele via os caras entregar tudo dentro do campo, deixar tudo dentro do campo. Eu já vi vários depoimentos de pessoas assim. E aí as pessoas falavam assim: meu, o time do Corinthians perdeu. Mas eu fiquei tão maravilhado com o senso de luto, o senso de entrega desse time, que eu me apaixonei. Eu falei, meu, eu tenho que torcer para esse time. E isso fez Verdade. a torcida do Corinthians aumentar nessa época. O que fazia? Porque não foi só a torcida do Corinthians que era diferente. Não, o Corinthians dentro de campo era diferente. O Corinthians entregava tudo dentro de campo. Zé Maria é a maior prova disso. Então, Verdade. isso Verdade. você vê a diferença. Aí o pessoal fala hoje, a torcida do Corinthians hoje, até vou perguntar pro Cris, o Cris que é raiz, a torcida do Corinthians hoje, que ele demorar muito Nutella. Não é Nutella. Realmente foi elitizado um pouco por causa da arena, a torcida do Corinthians do estádio, foi. Mas também dentro de campo mudou muito. Verdade. Verdade. Você agora, ó, bater palma aí para suas É, palavras aí, porque realmente, tô até arrepiado com suas palavras, porque assim, cara, você falou tudo, você falou tudo. O Roger Guedes, para você ver como que nossos pensamentos batem. O Roger Guedes, eu tava decepcionado com ele exatamente por isso. Não é ele errar. Ah, o Roger Guedes errou um passe, errou um gol. Não, eu não reclamo disso, né? Mas assim, pô, meu, eu fui no jogo Corinthians e Boca Juniors, né? Agora que teve na Arena 2-0 na Libertadores. Meu, teve lance que o Boca Juniors saía assim jogando, se você ouvia o frisson da torcida. Nós no estádio gritando para ele marcar. E ele lá, agora, depois que o VP foi, falou, né? Meu, o cara tá se entregando. Isso daí, isso daí, eu tô pegando o gancho do que você falou, para falar de uma realidade, que você falou do passado, da nossa história, e eu tô trazendo para a realidade, para jogadores como o Roger Guedes entender que, meu, se entrega um pouco. Não tem problema errar. Errar faz parte. Perdeu um gol, perdeu um pênalti. Meu, foi lá, teve personalidade, tentou, mas o que está faltando para o Corinthians, até o JT falou no grupo, eu não tinha reparado na hora. Meu, o Aloysio fez um gol agora na nossa arena. Meu, o cara deu uma voadora na nossa bandeirinha lá com o símbolo do Corinthians. Ninguém fez nada. Ninguém foi para cima do cara. Tá entendendo? Ninguém foi tirar satisfação. O que tá faltando pro Corinthians ainda tá faltando isso, tá cara. faltando É o que aquela alma, né? A alma do corintiano, né? é por Sentir, isso que né? eu Sentir dentro de campo o que a torcida tá sentindo do lado de fora, né? É por isso que eu citei o Rony. Se você falar pra mim que o Rony é. Meu, eu xingo. Todo jogo que ele joga, eu xingo ele. Só que você vê o moleque, você O vê o Rony moleque. é. O Mas o moleque Rony é é. vontade mesmo. É. O Rony também é. O Rony é um ramirinho. O Rony é um ramirinho pra mim. É um ramirinho. É o Ramirinho. É, O é. Rony, ó, eu acho o Gabriel já teve a fase boa no Corinthians, respeita a história dele, ele ganhou títulos, né? Mas assim, de uns anos pra cá, horrível. Porém, eu falei tanto pra ele ir embora, mas às vezes eu até sinto saudade de alguns jogos ter o Gabriel ali, sabe? O cara vai lá, discute, levanta, dá carrinho, né? O que eu vejo um pouquinho também no atual elenco é só o do Queiroz, que o Queiroz é meio chapato, É. muito. Ele é muito ligado. O do Queiroz, ele é corintiano, maloqueiro, sabe? Você vê as entrevistas dele, meu. Você vê que ele fala o linguajar do torcedor. Ele não chega aqui, olha, fizemos uma boa partida, a outra equipe. Não, não, ele fala já o linguajar mesmo, do torcedor mesmo, sem muita delonga. Chega em campo, dá, sabe, se dedica. Tá faltando pro Corinthians é isso, cara. O que tá Tá faltando pro faltando. Corinthians é isso. Verdade. Então é isso, né, Moisés? Você resumiu bem aí, né? Você fazer um bate-bola até mais curto, aí acabamos se alongando um pouquinho aí. Mas vamos que vamos aí, que amanhã tem pré-jogo, né? E amanhã a gente pode começar um pouquinho mais cedo aí e alongar um pouquinho mais.